Vamos começar por olhar. Ontem já falávamos aqui sobre este apoio americano ao Israel e da extensão que o mesmo tem e desta antiguidade também, mas estas promessas hoje feitas e nestes termos, o que é que acabam aqui também por nos levar a deduzir? Bem, acaba por reafirmar o comprometimento do Estado americano em relação à segurança do Israel, tendo em conta os acordos que já existem neste âmbito, acordos de 1952, que garantem que os Estados Unidos continuam a assistir, pelo menos do ponto de vista anual, Israel em cerca de 4 bilhões em equipamentos militares e também uma confirmação de um compromisso antigo da parte dos Estados Unidos em continuar a manter o Israel em segurança desde a sua fundação em 1948. Dados apontam que desde 1948 até ao presente momento esta assistência monta aos mais de 120 bilhões de dólares. Ou seja, existe um compromisso antigo que, nesta altura de difícil situação em que se encontra Israel, os Estados Unidos comprometem em continuar a dar este apoio para fazer com que Israel tenha os meios necessários para combater o Hamas. Issau, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acabou por lançar aqui, digamos, palavras de ameaça contra o Hamas, dizendo que só conseguirá mesmo acabar com a guerra, ou promete, melhor, terminar com a guerra quando acabar com o Hamas. Estas palavras aqui de Benjamin Netanyahu, que efeitos é que podem ter? De um lado, visam, não é, tranquilizar a população de Israel de que o Estado existe, o Estado não foi derrotado e que se compromete em garantir a segurança a eles e também às suas famílias, aos seus negócios, em manter o Estado da democracia, as suas liberdades. E também fala para fora, fala para os principais inimigos de Israel, sobretudo o Hamas e também o Hezbollah, eventualmente também aos outros Estados medio-orientais, de que o Israel está determinado em levar a cabo esta encruzilhada contra o Hamas e também, se necessário, contra os demais Estados ou organizações inimigas à segurança de Israel e também a sua existência enquanto Estado. Existem depois alguns fatores que poderão fazer com que, por exemplo, em relação à intervenção terrestre em Gaza possa ser realizada ou não. E um dos fatores é o fator idade, isto é, a faixa de Gaza conta com cerca de 2 milhões de habitantes, números que duplicaram desde 2000, e segundo dados, não é, 60% da população tem uma idade inferior aos 25 anos. Diz-se mesmo que 45% tenham uma idade que vá do 0 aos 15 anos, ou seja, quase que em cada 2 cidadãos de Gaza tem uma idade inferior aos 15 anos. E uma incursão militar terrestre em Gaza poderá eventualmente criar danos colaterais maiores sobre a população, minoril, o que pode também causar uma consternação e uma condenação da parte da comunidade internacional, até correr o risco de também ser acusado de comprometimento de crimes contra a humanidade. Enfim, há este fator. Depois, o outro fator é o risco que existe em, colocar em perigo a vida dos reféns que se encontram em posse do Hamas, eventualmente na faixa de Gaza ou quiçá onde foram levados, porque se não houver, por exemplo, uma libertação primeira destes reféns e se lançar esta operação terrestre, há o risco de que esses reféns possam ser utilizados como escudos humanos e também colocar, no caso, a sua vida em perigo. Enfim, há aqui vários fatores que
o governo de Israel deverá tomar em conta antes de lançar-se a uma operação terrestre na faixa de Gaza para, enfim, rechaçar o Hamas, não é, em função dos ataques que cometeu no sábado passado contra cidadãos civis indefesos no território de Israel. Certo. E só, António Blinken teve um discurso marcado por vários pontos, alguns deles inclusive já cá mencionamos, como este apoio, ou esta promessa de apoio militar incondicional para que Israel combata assim o Hamas. Há também referências feitas à emoção vivida pelo mesmo enquanto falava, digamos, da situação das crianças que foram mortas pelo Hamas. Mas, em linhas gerais, como é que analisa aqui este discurso de António Blinken feito em Israel, que também acabou por merecer aqui interpretações de alguns analistas como uma referência direta ao Irão em alguns momentos? Bem, o secretário de Estado, Anthony Blinken, né, efetuou esta visita ao Israel logo após os Estados Unidos terem anunciado ajuda militar ao Israel e também depois de ter chegado a primeira ajuda militar em Israel enviada pelos Estados Unidos. E esta sua intervenção sobretudo, a sua visita, no geral, veio para, mais uma vez, consolidar este apoio, não é, dos Estados Unidos em relação a esta problemática que Israel está a viver. Mas, de longe, não marca, nesta altura, o início de eventuais negociações entre, por exemplo, Israel e a parte mais moderada, se existe, do Hamas, ou até entre Israel e a Cisjordânia, para, por exemplo, a libertação desses reféns, ou até para amenizar toda a situação no geral. Porque, como também tem vindo a ser dito por vários exponentes de política de Israel, este é um momento para uma negociação entre o Israel e este grupo de Hamas. E também é uma visita que, segundo fê-lo ele próprio, que marca o apoio, a aproximação, a solidariedade, enquanto ele próprio diz ser também hebreu. Né? Ele diz que o seu avô era hebreu, existem parentes seus que são hebreus e que, enquanto tal, também foi apresentar essa solidariedade que existe entre os hebreus em situações de maior dificuldade. Relativamente a uma indireta ao Irão, bem, não há provas, ainda não foram apresentadas provas de que o Irão esteja envolvido nestes ataques ou que tenha dado apoio ou preparação ao grupo Hamas, e mesmo até o presidente russo, na reunião que manteve com o primeiro-ministro do Iraque, disse-o de que o Irão é acusado, aliás, o Irão é acusado de ter feito isto, mas sem que houvesse provas, porque também o risco que existe é que se apresentar essas acusações constantes e depois sem provas, se cria também uma situação de instabilidade permanente naquela região, com risco até de alargar este conflito para outros atores que eventualmente, não é, Durvaldo, na última guerra de Yom Kippur, não eram entre os aliados do mundo árabe, porque o atual regime dos ayatollahs do Irão só se estabeleceu em 79. Na guerra de Yom Kippur não era um ator que participou ao lado do mundo árabe, porque era governada por uma monarquia que era muito próxima ao mundo ocidental, mas no contexto atual, se envolver o Irão neste conflito pelo poderio militar que detém, pode levar a uma destabilização generalizada no Médio Oriente e qualquer referência a isso deve ser comedida, sobretudo se não vem no sentido de amenizar a situação que existe. Mas também é verdade que as lideranças do Irão têm vindo a congratular-se, a coragem demonstrada pelos jovens de Gaza, pelos atos que realizaram, porque não é, digamos assim,
de segredo para ninguém que entre os dois Estados, entre Israel e o Irão, não corre bom sangue, não são Estados que têm relações diplomáticas. Uma das linhas de política externa do Irão é o cancelamento do mapa de Israel. Basta ver palavras que foram ditas na primeira década de 2000 pelo então presidente Ahmadinejad, que dizia mesmo que Israel tinha que ser varrido do mapa. Enfim, entre Israel e o Irão, não é segredo que não existem boas relações entre os dois Estados, mas não há provas de que, nesta condição, tenha participado da preparação ou tenha, enfim, feito parte dos ataques que foram perpetrados pelo Hamas no sábado passado. De resto, e aqui é uma espécie de observação do que se espera que pode ser o papel dos Estados Unidos, se espera que os Estados Unidos possa exercer um papel determinante na resolução definitiva deste conflito, porque enquanto Estado garante da segurança de Israel, tem uma responsabilidade acrescida em fazer com que, por exemplo, Israel possa respeitar os vários acordos assinados, até com a intermediação dos Estados Unidos, para a criação de dois Estados, ou seja, para a criação do Estado da Palestina, que possa coabitar lado a lado com o Estado de Israel. Porque enquanto isto não acontecer, mesmo se Israel lançar uma intervenção terrestre na faixa de Gaza, o nível de insegurança, o nível de violência entre os dois povos irá continuar, porque uma das reivindicações, quer do Hamas, quer dos cidadãos da Palestina no geral, é que a Palestina tenha um seu Estado reconhecido internacionalmente e que, sobretudo, né, os colonatos que têm vindo a ser construídos em territórios que deviam fazer parte ou que fazem parte da Palestina deixem de ser promovidos, sobretudo pelo atual governo, mas não é só por este atual governo. Esta promoção dos colonatos é uma política que já vai em curso desde há décadas. Enfim, se não houver esta intermediação, se não houver este push, este apelo da parte dos Estados Unidos para que Israel possa cumprir os compromissos internacionais das várias resoluções das Nações Unidas, dos acordos de Oslo, das recomendações da Liga Árabe e também outros apelos da Corte Internacional de Justiça, esta situação irá continuar e os Estados Unidos, enfim, poderão ser também chamados como tendo sido incapazes de desanuviar o clima de tensão que existe entre Israel e os cidadãos da Palestina. Enfim, é uma visita que se espera que tenha essas nuances, sobretudo nos bastidores, porque as coisas mais importantes não se mostram cá para fora, mas entre os bastidores, entre o primeiro-ministro Netanyahu e ele, se espera que tenham abordado questões de natureza, enfim, relevante, determinante para a resolução, uma vez por todas, deste conflito que já dura há mais de 70 anos entre Israel e a Palestina. E só, como é que podemos aqui olhar para esta tentativa de se chegar a um acordo com o Hamas, a ser feita aqui pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan? Porque, independentemente do Hamas ser considerado como grupo terrorista por Estados Unidos, União Europeia, enfim, ele não é considerado como tal da parte da Turquia, mas também por outros Estados da Liga Árabe, os Estados muçulmanos, Estados medio-orientais, e nesta condição pretende intermediar a libertação de reféns, mas também a condição de que Israel não interponha esta força terrestre na faixa de Gaza, com risco de vitimar, como dissemos, crianças, adolescentes que, regra geral, não deviam ter nada a ver com o que se passa ali, porque, como se sabe, a maioridade começa a partir dos 18 anos, mesmo também no mundo árabe. Mas também diga-se aqui que na intervenção do presidente turco no parlamento turco,
ele advertiu para o risco dessa intervenção terrestre de Israel na faixa de Gaza se constituir num massacre. Há o risco que isto corresponda a um massacre por uma questão, por um conjunto de fatores que ele elencou no seu discurso, desde o corte ao fornecimento de água, enfim, de energia, o não acesso por via terrestre dos corredores humanitários para, enfim, aliviar a dor dos feridos que se encontram abarrotados nos hospitais ou no hospital de Gaza. Enfim, elencou este conjunto de elementos que, na sua compreensão, pode constituir um risco de ser um massacre contra a população de Palestina. E, na sua tentativa de intermediação, espera que o Hamas liberte os reféns em troca eventual de que Israel não interponha, não intervenha militarmente em Gaza, sobretudo se o fizer, não faça contra objetivos civis, não ponha em perigo a vida dos civis, mas numa cidade como aquela, onde a densidade demográfica é bastante elevada, o risco de, enfim, atingir civis é sempre muito elevado. E se espera que, desta intermediação, quer da Turquia, quer eventualmente do Egito e, quiçá, do Catar, não é, possa dar êxitos substanciais com vista à libertação dos civis e, eventualmente, não é, estabelecer-se aqui uma trégua, ou provisória ou permanente, que conduza a uma resolução pacífica e permanente deste conflito. Enfim, não é uma situação fácil, mesmo da parte do próprio Israel, porque a comoção é bastante elevada, a sociedade parece apoiar de forma determinada a intervenção militar na faixa de Gaza e, curiosamente, nesta altura parece ser o governo mais comedido em tomar uma decisão do género enquanto não houver a libertação dos reféns que se encontram na faixa de Gaza. E se espera que o presidente turco possa ser ele, mais uma vez, a porta-voz do mundo ocidental, entre aspas, enquanto Estado-membro da OTAN, que consiga fazer o papel de intermediação entre Hamas e Israel, como também tem vindo a fazer, em muitos casos, entre a Ucrânia e a Rússia.